Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente o Misericordioso. Bem-vindos mais uma vez na aula de Hadith dos ditos de Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Vamos começar a nossa aula com o Durud Sharif. Vamos ler o Durud Sharif, que é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Na aula passada, nós aprendemos algumas etiquetas de como nós devemos higienizar o nosso corpo, o que está ao nosso redor. Todas as etiquetas e todas as formas de higienização, de limpeza. E avançando nesse assunto, hoje nós vamos falar algumas etiquetas de banheiro, como usar o banheiro e quais são etiquetas do banheiro. Mais uma vez, como sempre falo, que no islamismo sempre acharemos os ensinamentos e etiquetas no qual assunto que a gente precisar. Qualquer assunto que a gente ache querer orientação islâmica, nós sempre iremos achar esses ensinamentos. Por isso nós falamos que o islamismo é realmente uma religião completa e perfeita que completa as necessidades humanas, não só espirituais, mas em todos os ramos da vida. Por isso falamos que isso não é só uma religião, mas sim uma filosofia da vida, como devemos passar a nossa vida, como devemos tratar, como devemos decidir e como nós devemos ter em conta as etiquetas de qualquer situação que estivermos. O primeiro, antes de tudo, é uma oração, é uma súplica, como sempre, nós encontramos todas as coisas, em todas as coisas nós achamos uma oração para rezar, para pedir ajuda. Isso não é para nós colocarmos a religião num lugar muito extremismo. Mas, na verdade, isso é para que nós possamos lembrar Deus Todo-Poderoso em todos os momentos e situações da nossa vida. Isso não é para colocar a religião espiritual em todas as coisas, mas, na verdade, é que nós possamos sempre ser lembrados, bem lembrados, das nossas obrigações e a nossa essência que é Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos, assim que nós desconectamos de Deus Todo-Poderoso, nós estamos desguiados, nós estamos no caminho errado, nós estamos fora de nossa essência e fora de paz e tranquilidade. Por isso, essas todas orações e rezas, quando nós fazemos, é para lembrar em todos os momentos que sim, devemos pedir ajuda, devemos ter regras, etiquetas, disciplinas na nossa vida, como devemos passar, quais são os deveres e quais são as regras e etiquetas que nós devemos ter em conta. Oração de ir para banheiro é seguinte. Hazrat Anas bin Malik relata que Santo Profeta usava o banheiro, sempre que usava o banheiro, ele suplicava: Ó meu Senhor, busco tua proteção contra os pensamentos indecentes, prejudiciais, bactérias, sujeiras e doenças.
é uma oração muito completa que deve ser feita antes de usar o banheiro. Em árabe, a oração é a seguinte: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'ith. Allahumma, vou repetir de novo. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Quer dizer, ó meu Senhor, busco tua proteção contra os pensamentos indecentes prejudiciais, bactérias, sujeiras e doenças. Vejam como começou a oração, com os pensamentos indecentes e prejudiciais. Todos os pensamentos, às vezes a pessoa vai para banheiro, vão vir muitos pensamentos ruins, a pessoa está sozinho, ninguém está vendo. Ele está numa situação da sujeira também, né? Tá no banheiro, tá passando a situação, a sua, ele está no banheiro usando o banheiro. Então, nesse momento, é muito mais fácil de vir um pensamento indecente ou que possa prejudicar a própria pessoa, a saúde da pessoa, ou pode até prejudicar outras pessoas. Por isso, também falam, né, que quando a pessoa, a cabeça está vazio, é lar de Satanás, porque quando a cabeça não está fazendo nada, ele pensa coisas ruins. Quando a pessoa está sozinho, ele começa a fazer coisas, começa a pensar nas coisas, e muitas vezes vem pensamentos ruins. Então, para proteger desses pensamentos ruins e para proteger de todas as coisas físicas, né? Porque quando você usa o banheiro, você pode pegar doença, você pode pegar bactéria, tem sujeira, né? Então, tanto parte física, para proteção da parte física e da proteção de parte espiritual, e essa oração serve. Primeiro, Hubusi, depois Valhabaisi, que todas as coisas ruins que têm a ver com o nosso espírito, que têm a ver com o nosso pensamento, que têm a ver com o nosso coração, eu peço busco a sua proteção, a tua proteção. E depois as partes físicas, contra todas as maldades, bactérias, sujeiras, doenças, eu peço a sua proteção. Então, é uma oração muito completa e também para nós voltarmos a pensar em Deus Todo-Poderoso, nós pensarmos também em relação a isso, que mesmo que eu seja sozinho no banheiro, mesmo que eu não, ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém possa me cobrir com algumas coisas que eu fiz no banheiro, mas sim tem Deus Todo-Poderoso que está me vigiando, que está me olhando. Então, eu, mesmo sendo sozinho, mesmo sendo no banheiro, estou sendo vigiado pelo Deus Todo-Poderoso e as minhas ações vão ter consequências, sejam positivas ou negativas. Por isso é importante nós fazermos essa autorreflexão, autoavaliação, para que, mesmo nas situações em que nós somos sozinhos, não façamos algo que possa ser prejudicial para nós ou para os outros. Depois, outra oração narrado pelo Hazrat Anas bin Malik relata que quando o santo profeta saía para fazer as suas necessidades físicas, quando ia para banheiro, né? Tinha certos lugares, ou mesmo lá fora, ele, que era o Anas bin Malik, que era criado dentro de casa do santo profeta, né? E um outro menino costumavam segurar um jarro de água e sua bengala para ele. Depois de se aliviar, ele se lavava com água, né? Como nós sabemos que dentro do islamismo tem costume de lavar e costume de fazer ablução, né? E os companheiros do santo profeta sempre ficavam muitos companheiros sempre ficavam com a ablução. A ablução é uma forma de nos lavarmos as nossas partes íntimas e também as nossas partes que são expostas.
de toda a poeira e de toda a sujeira. Então, uma das formas de quebrar a poluição é quando a pessoa usa o banheiro, quando usa banheiro para suas necessidades físicas. Nesse caso, quebra a poluição. Então, quando a pessoa usa nós como muçulmanos e os companheiros quando usavam banheiro, depois eles sempre lavavam as suas partes íntimas e também partes expostas, o braço, mão, o rosto, o pé, né? Para de novo fazer a ablução para que possam ser puros de novo. Essa era a prática do santo profeta também. Então, sempre que santo profeta usava o banheiro, depois tinha Hazrat Anas bin Malik, ele fala que ele ou outro menino, eles costumavam segurar a bengala do santo profeta e um jarra de água para que o santo profeta, depois de usar o banheiro, possa lavar as suas mãos e seu rosto e possa fazer a ablução. Isso também mostra que nós devemos sempre manter limpo e puro quando passamos do banheiro, quando usamos banheiro para nossas necessidades físicas. Depois é importante que nós voltamos a ser puros, lavando as nossas partes íntimas e também fazendo a ablução, lavando mão, braço até cotovelo e o rosto. Isso é muito importante para que nós possamos manter as nossas atenções, intenções e nossos pensamentos puros e unidas. Depois, um outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abu Ayyub Ansar, relata que santo profeta diz: quando você se sentar para ir ao banheiro, nem seu rosto, nem suas costas devem estar voltados para a Qibla. Isso quer dizer que os muçulmanos, quando fizerem a casa, ou quando estão construindo o banheiro, ou quando estão no banheiro, eles devem ter mente que não devem se virar para, ou mostrar de costas para a Qibla. Mas em situações em que nós não sabemos, tudo depende das nossas intenções. É importante que nós tenhamos isso na cabeça, mas muitas das vezes nem é fácil de saber que lado é Qibla e muitas vezes a gente nem lembra, né? A gente tá fora, a gente usa o banheiro no posto de gasolina, no restaurante, no bar e nós não sabemos que lado é Qibla. Nesses casos, se for, pode saber, né? Pode, tem várias formas, mas mesmo que não saiba, não tem problema, pode fazer, não precisa catucar o assunto, né? Não precisa aprofundar e tentar ver o assunto. Mas se você sabe, por exemplo, na sua casa você sabe no lugar onde você faz a evolução, onde você usa banheiro permanentemente no seu trabalho, algum lugar, você sabe, nesses lugares você deve evitar. Isso não é uma forma. Agora, muitos lugares vai achar o banheiro, provavelmente pode estar no sentido do Qibla. Nesse caso, você deve tentar evitar um pouquinho, mudar do lugar, mas mesmo que não for possível, não tem problema nenhum. Isso é, muitas vezes as pessoas saem. Antigamente não tinha banheiro dentro da casa. Antigamente não tinha assim construídos num lugar fixo. Então as pessoas iam fora fazer, passar as necessidades. E nesse caso, Santo Profeta disse que sim, deve ter isso na mente, que não deve virar e nem deve mostrar as costas no lado da Qibla quando está sentado para passar as necessidades para usar banheiro. E aqui um outro dito do Santo Profeta que também é muito relativo ao assunto que nós estamos tratando hoje, é narrado pelo Hazrat Abu Huraira que relata que o Santo Profeta disse: evitem duas práticas malditas. Duas práticas malditas devem evitar. Ele respondeu. Ele foi perguntado quais são as duas práticas amaldiçoadas. Ele respondeu: a pessoa que se alivia em um caminho frequentado por pessoas ou em local sombreado usado por elas. Isso quer dizer o quê?
que o caminho em que as pessoas passem, a pessoa não deve sentar, não deve aliviar, não deve passar as suas necessidades e também nos lugares onde tem sombra. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está de caminho, a pessoa que está viajando, ele vai procurar alguma sombra, algum lugar baixo da árvore para descansar um pouquinho. Então, se você tiver feito alguma sujeira lá, a pessoa não vai poder ficar lá. E muitas vezes vai ter que sair daquele lugar de sombra. E também, nós vemos aqui, por exemplo, nos lugares onde as pessoas passam na cidade, quão ruim o cheiro é que a pessoa nem consegue passar de lá. Então, isso é uma das etiquetas do islamismo, em que o Santo Profeta diz que é uma ação amaldiçoada. A pessoa passar as suas necessidades no lugar onde as pessoas se passem, ou no lugar de sombra. Porque esses são lugares que as pessoas procuram descansar. No caminho eles andam e no lugar de sombra eles procuram para descansar. Então, se você vai deixar o lugar sujo, além de você espalhar a sujeira no ambiente, você vai impedir a pessoa de passar por lá, você vai impedir a pessoa de descansar num lugar sombreado, local sombreado, e que vai causar o prejudício, vai prejudiciar a pessoa. Então, por isso, é importante que nós evitemos de fazer essas coisas na rua. Quando nós estamos na rua, devemos ter sempre em mente, em cabeça, essas etiquetas, essas morais, essas regras que são ensinados pelo pelo santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, 14 séculos atrás. Quando nós imaginamos o tempo quando foi ensinado essas regras, nós ficamos eh, muito chocados com o fato de que as pessoas que nem sabiam os direitos fundamentais das pessoas, das mulheres, nem sabiam como tratar, como fazer justiça, como tratar outros assuntos básicos, fundamentais na sociedade. O santo profeta foi no tal ponto profundo que ele ensinou como usar o banheiro, ele ensinou como higienizar o corpo, ele ensinou todas as etiquetas que estão ligadas com a nossa vida, e que nós podemos precisar qualquer momento da nossa vida. Então é importante que nós colocamos isso na nossa mente para que quando for o momento de usar algumas das etiquetas, que nós lembramos isso. Assim, nós finalizamos a aula de hoje, em que nós aprendemos algumas etiquetas de usar o banheiro. E no início, como eu falei, é uma oração que devemos lembrar, devemos memorizar, e sempre que nós vamos para o banheiro, é importante que nós façamos essa oração para nos proteger e para tanto de maldade e qualquer coisa física, maldade física e qualquer pensamento negativo que possa prejudicar nós ou outras pessoas. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam.